Irmão, nós estamos em uma série de mensagens, toda quarta-feira, cujo tema é Milagres de Jesus. Hoje completam 27 semanas, 27 quarta-feira, que nós estamos pregando a respeito de cada um dos milagres que Jesus fez. Enquanto eu estava orando ali, eu comecei a lembrar que justamente neste ano, justamente no ano em que o Espírito Santo plantou em meu coração para pregar uma série de mensagens a respeito dos muitos milagres de Jesus, foi justamente nesse período que mais eu adoeci. Eu adoeci esse ano várias vezes. E a última vez que eu adoeci, demorou muito para poder eu me recuperar. Demorou mais ou menos uns 45 dias. E eu sinto que eu estou sendo curado por Deus um pouquinho a cada dia. Cada dia que passa, Jesus vai lá e deposita um pouquinho de cura no meu corpo. E alguma coisa que eu estava sentindo, eu deixo de sentir, porque Jesus me curou daquilo que eu estava sentindo. Mas ainda tem uma longa jornada pela frente. Mas o mais importante de tudo é que o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém? O mais importante é que o meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida. O milagre de hoje, o qual nós vamos pregar, tem por tema a cura de um cego de nascença. A cura de um cego de nascença. É o milagre de número 27, o 27º milagre que Jesus fez. Está no Evangelho de João, São João, capítulo de número 9, versículo do 1 ao 7. Evangelho de João, capítulo de número 1 até o 7. É interessante que alguns meses atrás houve um período que foi a minha filha que adoeceu, ficou quase um mês doente. E quando levamos ela para o médico, a gente descobriu que ela estava com pneumonia. E aí teve todo um processo de tratamento até ela se recuperar. Aí logo na sequência, teve uma madrugada inteira que Fernanda não conseguiu dormir. E quando acordou com o rosto todo deformado, todo inchado. E passou 2 dias com o rosto todo inchado. E quando foi ao médico, descobriu que o dente ciso estava tentando nascer, né? O dente ciso estava tentando nascer, mas o dente ciso já estava estragado por dentro da carne. E isso inflamou o rosto dela todo. E ela teve que extrair o dente ainda inflamado. E foi muito doloroso, foi muito difícil o período que ela viveu, porque o correto é você tirar um dente sem inflamação nenhuma, porque a anestesia pega direitinho. E quando está inflamada, a anestesia não pega. Então você sente muitas dores e machuca muito. E foi o que aconteceu com ela. Ela foi muito, muito machucada. E a recuperação dela foi terrível. E logo depois dela, quem adoeceu fui eu. Vocês sabem disso. Passei uma semana meio lá, meio cá, meio lá, meio cá. E depois adoeci de vez, passei uma semana de cama. E depois a recuperação foi muito lenta, foi muito difícil. Mas graças a Deus, que hoje nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.
Amém? João capítulo 9, verso 1 a seguir diz: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus viu um homem como, igreja? Cego de nascença. Essas coisas são importantes a gente ouvir e prestar atenção, porque eu já falei aqui sobre vários milagres de vários cegos, mas cada um foi um aprendizado diferente. E aqui é um cego que é cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, o mestre, quem pecou? Este aí, que é cego, ou seus pais, para ele nascer cego? Quem foi que fez essa pergunta para Jesus? Os discípulos. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi feito assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Diga amém. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, Jesus cuspiu na terra. Cuspiu aonde? Cuspiu na terra. E com a saliva do cuspe, misturou com a terra e fez um lodo. Fez o que, igreja? Esse lodo era uma mistura de cuspe com terra, né, com barro. Fez um lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Ou então ungiu, né? Pegou, untou ou ungiu, é a mesma coisa. Pegou aquele lodo misturado, cuspe com barro, e colocou, né? Ungiu os olhos do cego. E disse para o cego: vai agora, lava-te no tanque de Siloé. O tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, pois, e lavou-se no tanque de Siloé, e depois que voltou, ele já voltou vendo, já voltou enxergando. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Temos grandes aprendizados da parte de Deus com este milagre nesta noite. Algumas coisas que vão fortalecer a minha fé e a sua fé, e algumas coisas que vão confrontar o meu homem interior e vai confrontar vocês também. Mas o confronto de Jesus não é para trazer medo. O confronto de Jesus é para nos melhorar. É para nós melhorarmos um dia após o outro. Diga glória a Deus. Muito bem, é importante dizer que apenas o evangelista João narrou este milagre. Os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles não narraram este milagre, apenas João narrou este milagre. Então vamos entender o que tem da parte de Deus para as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Verso 1, o texto diz: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Foi este homem ou foi seus pais, para que ele nascesse cego? Verso 3, disse Jesus: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus, ou para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Diga glória a Deus. Irmãos, percebam isso aqui. Percebam isso aqui.
Os discípulos, eles não olharam o cego como sendo um alvo de misericórdia, mas sim com um mero assunto para uma discussão teológica. Pastor Antônio, o homem era o quê? Cego. Os discípulos receberam poder da parte de Deus para ajudar quem precisava. Inclusive na missão dos 12, quando eles voltaram da missão dos 12, eles voltaram alegres, pulando, radiantes, dizendo: o Senhor precisava ver. Os cegos enxergavam, os coxos se levantavam, os endemoniados os demônios eram expulsos pelo poder que há no teu nome. Aí Jesus disse o quê? Não vos maravilheis pelas obras que vocês fazem por causa do meu nome, mas alegre-se muito mais, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então eles já tinham recebido o poder para curar cegos. Mas quando eles viram aquele cego não foi um alvo missionário de misericórdia, foi um alvo de uma discussão teológica. Eles pararam, em vez de parar para ter misericórdia de quem estava sofrendo, eles pararam para perguntar: quem pecou? Foi esse homem ou foram seus pais? Porque na tradição rabínica daquela época, sustentava-se uma tese que enquanto o filho estava na barriga, se a mãe pecasse, o filho iria nascer com algum tipo de anomalia ou de deficiência, para pagar pelo pecado do pai ou para pagar pelo pecado da mãe. Mas não tem respaldo bíblico dizendo que isso é uma verdade, né? Era uma tradição. Mas eles estavam presos então o quê? A uma tradição. E às vezes nós ficamos presos a tradições também, sabia? No nosso tempo, às vezes nós ficamos presos a tradições. Por exemplo, quando chega sexta-feira 13, tem crente que não passa debaixo da escada. Por quê? Porque é sexta-feira 13. Tem crente que não pode ver um gato preto que corre as léguas. Por quê? Porque é sexta-feira 13. Ficar preso ao quê? A tradições. Eu me lembro que quando eu me converti, eu era jovem na época, isso faz muitos anos. Eu ainda tinha uma tradição, quando eu perdia alguma coisa, que eu falava: São Longuinho, se eu achar eu dou 3 pulinhos. Ó que perturbação. Eu não sei nem quem é São Longuinho. Mas nós ficamos às vezes presos às tradições, né? E aqueles homens eram presos às tradições e foram julgar a questão do homem, quando na verdade o homem estava precisando de uma cura. Diga glória a Deus. Sabe o que é interessante? Até hoje somos assim, todos nós. Pois é muito mais fácil discutir um assunto abstrato, como o pecado de alguém, do que ministrar a uma necessidade concreta na vida de uma pessoa, sim ou não? Não precisa responder, que eu sei que é assim. Até hoje nós somos exatamente dessa forma. Nós temos uma habilidade
muito grande para julgar os pecados alheios, mas não temos a mesma habilidade para estender as mãos para quem precisa de um socorro, para quem precisa de um milagre, para quem precisa de uma ajuda. Imagine como o mundo seria diferente se nós tivéssemos a mesma capacidade para ajudar uns aos outros que temos para julgar uns aos outros. Alguns de nós não vamos conseguir entrar no céu, não é nem por conta do pecado, é por conta de não entender o que está escrito aqui. Jesus, pastor Anderson, tem um momento que ele está conversando com os discípulos, e ele fala assim para os discípulos: sabe por que vocês erram tanto? Porque vocês não conhecem Deus e não conhecem as Escrituras. Porque se vocês conhecessem de verdade a Deus e conhecessem de verdade as Escrituras, vocês não erravam tanto. E é verdade. Por exemplo, esta palavra diz: antes de olhar o cisco que está no olho do teu irmão, olha primeiro o quê? A trave que está no teu. Mas a gente não consegue olhar essa bendita não, né? Essa maldita dessa trave, né? Que está no nosso olho, e a gente só se preocupa com o cisco que está no olho do irmão. Bispo, eu não me importo, bispo, eu não me importo muito com esse texto, porque esse texto aí eu não entendo direito. Não entendi não, eu vou te explicar, pronto. O que o texto está dizendo é: o teu pecado às vezes é maior do que o do teu irmão, e você, na ânsia de esconder o seu pecado, aponta do irmão. Entendeu? Diga: entendi. Que eu sei que você entendeu. É isso que está dizendo. Antes de olhar o cisco, ou seja, o que é que a Bíblia está dizendo? Às vezes o cisquinho lá no olho do irmão, que a Bíblia está falando, é um pecado também, mas é um pecado menorzinho. Aí fala assim: olhe primeiro para a trave que está no seu olho. Aí, o que é que a Bíblia está dizendo? Às vezes a sua trave, o seu pecado é maior do que aquele que você está julgando, do que aquele que você está observando. Olhe para alguém, mas olhe com amor, para ele ou para ela. Diga assim: em nome de Jesus. Fale para ele entender. Diga: em nome de Jesus. Antes de olhar o cisco no meu olho, olhe primeiro a trave que está no seu olho. Você pode aplaudir Jesus? Se ele deu risada quando você estava falando isso, é porque a trave é grande. Aleluias. Atenção aqui, igreja. Cuidado aqui, viu? Cuidado com isso aqui que eu vou falar agora. Os discípulos tinham certeza de que a cegueira congênita lhe fora causada por pecado. Ou o pecado daquele homem, o pecado dele próprio, ou o pecado dos seus pais. Jesus, porém, teve que discordar deles. Todos erraram. E nós, igreja, quantas vezes nós julgamos assim? Hein? Pastores, pastora Fernanda, os discípulos tinham certeza. Na cabeça dos discípulos, ou o homem estava em pecado, ou os pais dele estavam em pecado. A forma como eles falaram aqui, ó, no versículo de número 2, capítulo 9, versículo de número 2, é dando certeza para Jesus,
Bispo, onde é que eu entro nisso? Às vezes, eu e você agimos assim mesmo. A gente olha para alguém e fala assim: eu tenho certeza que ele é pecado. E quem nunca falou isso, que atire a primeira pedra. Eu tenho certeza que ele está errado. Eu tenho certeza que ela está errada. Eu tenho certeza que ele está escondendo alguma coisa. Eu tenho certeza que ela está escondendo alguma coisa. E às vezes, assim como os discípulos, nós estamos errados. Irmãos, só tem uma moça que eu conheço, que ela tem um espírito de discernimento, ela tem um dom de discernimento fora do normal, que dificilmente ela erra quando ela olha para alguém e diz assim: ali é espírito de engano. Dificilmente ela erra. Essa moça aqui, ó, pastora Fernanda. Eu já errei um bocado de vez. Eu estou falando dos discípulos aqui, mas eu mesmo já errei um bocado de vez. Já julguei errado diversas vezes. Fora, oh meu Deus do céu, se eu for parar para contar vocês, dá conversa aqui para mais de metro. Já errei várias vezes. Fiz uma avaliação, quando eu fui ver, errei, não era isso não. Julguei de maneira errada. Agora essa moça aqui, né? Essa moça aqui tem um dom de discernimento terrível, que hoje em dia, houve uma época lá atrás, que quando ela falava: Luiz, ali está de engano, eu dizia: você também é problemática, né, rapaz? Você também é problemática, você procura problema com todo mundo, né, rapaz? O que luta, vou orar por você, para Deus te libertar. Eu estou te falando. Rapaz, passava um tempo, aí eu tinha que voltar com a cara mexendo e dizer: rapaz, você estava com razão mesmo, né? Mas não é todo mundo, irmãos, que tem dom de discernimento espiritual. Eu mesmo não tenho, por isso que eu tenho essa cara de bobo. Eu mesmo não tenho dom de discernimento espiritual. Por isso que eu já fui enrolado um bocado de vez. Por isso que eu já fui passado para trás um bocado de vez. E por isso que eu penso assim: não, todo mundo é santo, porque eu não tenho dom de discernimento espiritual. Entende? E assim como eu não tenho, tem muita gente também que está aqui nessa noite que não tem. E parece que os discípulos também não tinham, porque eles estavam vendo uma situação e eles interpretaram de forma totalmente arbitrária. E às vezes eu e você fazemos exatamente como aqueles discípulos. Não compreendemos o cenário, não compreendemos a situação e abrimos a nossa boca de forma precipitada e fazemos julgamentos que não deveríamos fazer. Quando na verdade o que nós deveríamos fazer era o quê? Tentar ajudar aquela pessoa, tentar estender a mão para aquela pessoa. Entende, irmãos? Era isso que os discípulos deveriam fazer, mas eles preferiram julgar o homem ou julgar os pais daquele homem. Quem está entendendo diz amém. O verso 4 diz assim: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, disse Jesus. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Verso 5 do capítulo 9. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, disse Jesus. Importante entender aqui agora, igreja. Importante entender. Vejam bem isso aqui. Todos os problemas físicos são resultado de nossa queda em Adão, pois a sua desobediência trouxe pecado e morte ao mundo. Isso é fato. Por causa do pecado de Adão, todos nós estamos sujeitos às enfermidades. Aonde é que está registrado isso? Romanos capítulo 5, versículo 12 e Gênesis capítulo 3, do versículo 14 ao 24. Foi nesse momento aqui em Gênesis capítulo 13 que Deus
olha para Adão e diz: por causa de você, a terra toda será o quê? Diga: amaldiçoada. Então, por conta dessa maldição que foi liberada sobre a terra por causa do pecado de Adão, automaticamente todos nós estamos sujeitos às enfermidades. Diga: misericórdia. Mas atribuir uma deficiência específica a um pecado específico cometido por uma pessoa em particular está certamente além da capacidade ou da autoridade humana. Sabemos que todos nós estamos sujeitos às enfermidades, sim ou não? Sim. Mas nós não temos a capacidade de olhar para uma pessoa, ver um determinado tipo de enfermidade e dizer: não, essa pessoa está com essa enfermidade por esse e esse motivo. Nós não temos essa capacidade, mas infelizmente, algumas vezes, nós fazemos isso, e isso é perigoso. Amém? Somente Deus sabe, por exemplo, por que um bebê nasce com uma deficiência, e só o Senhor pode tornar essa dificuldade em algo que traga bem a pessoa e traga glória para o nome do Senhor. Aquele cego, ele era um cego de nascença. Nos nossos dias, no nosso tempo, existem alguns bebês que eles já nascem com algumas limitações, já nascem com algumas deficiências. E como vamos saber discernir por que isso acontece, né? A minha primeira filha nasceu perfeita, mas o meu segundo filho, já no ventre de Fernanda, lá no ano de 2022, os médicos disseram que tinha algumas deformidades no coração dele. Os médicos falaram que seria um milagre se ele conseguisse sobreviver. Infelizmente, ou felizmente, Deus sabe, no momento do nascimento dele, ele pegou uma asepsia, que é uma infecção generalizada, por conta de uma bactéria chamada Streptococcus, que tinha no organismo de Fernanda. No momento do nascimento, ele teve contato com o líquido e com a bactéria, e ele terminou sendo contaminado. Então o bebê que já tinha uma anomalia no coração, agora também tinha que enfrentar uma infecção generalizada por todo o corpo. Mas os médicos disseram o seguinte: se ele sobreviver à infecção, ainda tem o problema da deformidade no coração. Então ele não vai ser uma criança normal, comum como as outras. Não vai poder jogar bola. Ele vai ficar muito tempo na cama. Vai passar muito tempo no hospital, indo e voltando, até uma certa idade. E pode ser que ele não consiga chegar à idade adulta. Pode ser que ele venha a falecer antes de se tornar um adulto. Então você percebe que era uma criança que nasceu, mas nasceu com uma certa deformidade, né? Exatamente como está aqui. Mas o que fazer em uma situação como essa? O que dizer em uma situação como essa? O mais prudente é fazer aquilo que Jó fez. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Não fica me olhando com essa cara aí de quem não está entendendo não, porque você está entendendo. Deus tem um controle de tudo. O poder da vida e da morte
está nas mãos dele. Diga glória a Deus. Aleluias. Bispo, é porque o senhor está falando do seu filho. E o senhor fala dando risada. Se eu falar chorando, aonde ele está, eu não posso ir. Então preciso falar sorrindo, porque eu acredito que ele está salvo. E eu tenho que lutar pela salvação também. E você que está me ouvindo, lute pela sua salvação também. Diga glória a Deus. O verso 6 do capítulo 9 diz assim: tendo dito isto, Jesus cuspiu no chão. Cuspiu aonde? No chão. Misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Diga glória a Deus. Verso 7. Então Jesus disse para o homem: agora vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se, e quando ele voltou, ele já voltou vendo. Diga glória a Deus. Aleluias. Irmãos, eu não sei de que maneira Deus vai trabalhar na sua vida, mas eu tenho uma convicção dentro do meu coração: Deus vai mudar a sua história. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para cada um de vocês exatamente o que eu estou falando agora. Deus vai mudar a história de cada um de vocês, queira o diabo ou não. Deus está no controle da sua vida e da sua história. Atenção aqui, ó. Olhe para alguém e diga: Jesus vai passar por você. Fale de novo, diga: Jesus vai passar por você. Porque eu comer, lá no verso 1, o texto diz o quê? Que Jesus estava passando por aquela comunidade e tinha um cego de nascença, e Jesus passou por ele e viu ele. Diga amém. Então, quando eu digo que Jesus vai passar por você, eu estou dizendo que ele vai passar e ele vai te ver. A única coisa que um cego podia fazer naqueles dias era mendigar. E era isso que esse cego estava fazendo quando Jesus passou por ele. O cego estava mendigando. Espera aí, bispo. O senhor leu do versículo 1 até o versículo 7, e eu não vi nada informando que o cego era mendigo. A gente leu do verso 1 até o verso 7. Coloca aí o verso 8 aí, capítulo 9, verso 8. O verso 8 diz que ele era mendigo, além de cego, era mendigo. Porque naqueles dias, oh glória, eu sinto a graça de Deus nesse lugar. Porque naqueles dias, aqui ó, verso 8, os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto fazendo o quê? Fazendo o quê? Quem mendiga é o quê? Mendigo. Mas o texto aqui diz que era naqueles dias. Naqueles dias um cego tinha que mendigar. Diga, mas esse tempo passou. Não somente o cego, o coxo, o aleijado, o leproso, a viúva, o órfão, eram várias pessoas que tinham limitações, que tinham dificuldades, que tinham pendências, que não eram bem aceitas pela sociedade daquela época. E como algumas pessoas que eram chamadas de
párias da sociedade, não eram bem aceitos pela sociedade daquela época. Só restava uma coisa, o quê? Mendigar, pedir esmolas. Ah, irmão, mas o texto diz que era naqueles dias. Preciso falar isso. Era naqueles dias. Eu vou repetir. Era naqueles dias. Você pode ter até alguma limitação, mas você não vai mendigar. Você pode vir de uma família pobre, mas você não vai mendigar. O seu pai pode ter sido um cachaceiro, mas você não vai mendigar. A sua mãe pode ter sido a mulher da vida, mas você não vai mendigar. Você pode ter qualquer tipo de anomalia, mas você não vai mendigar. Deus vai te sustentar, Deus vai prover sobre a sua casa, sobre a sua vida. Deus vai passar por você, como passou pelaquele cego, e Ele vai te ver. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, Jesus. Olha para mim nessa noite, Jesus. Olha para esse povo, Jesus. Olha, olha, olha. Vá lavar-se no tanque de Siloé. Foi o que Jesus disse para ele. Irmãos, esse tanque de Siloé ficava na extremidade sul do túnel construído pelo rei Ezequias, na fonte da Virgem, no extremo sul do vale do Tiropeão. E o que isso quer dizer, bispo? Isso quer dizer que do local que Jesus e o cego estavam até o tanque de Siloé era longe, era distante, principalmente para ir, como dizia minha avó, de a pé. Mas quem está precisando do milagre precisa participar do processo. Quem estava precisando do milagre era o cego. Jesus era o provedor do milagre. Então não era Jesus que tinha que andar até o tanque. Quem tinha que andar até o tanque era ele. Mas espera aí, bispo, ele era cego, mas não era surdo. E ele ouviu o comando. E qual foi o comando? Vá lavar-se no tanque de Siloé. Ele também não era mudo, ele podia falar. Então, se ele era cego, pastor Antônio, pastor Anderson, e não conseguia chegar até o tanque, ele falava com alguém: me ajuda aqui, me guia aqui, me guia, me ajuda aqui. Esse Jesus aí que já curou um bocado de cego, ele já curou um com lodo, já curou um com saliva. Ele acabou de passar saliva com lodo no meu rosto e mandou ir até o tanque de Siloé. Para que lado é? Me diz aí para onde é. Você só faz me virar na direção que eu vou andando. Isso aqui eu estou conjecturando, não está escrito não. Eu imagino que o cego deve ter feito assim. Alguém colocou ele na direção e disse: pode ir direto aí que você vai parar no tanque de Siloé. E ele deve ter ido, porque o texto diz que ele foi e voltou. Só que o texto diz que ele foi cego e voltou enxergando. Diga glória a Deus. Eita, glória a Jesus. Vá lavar-se no tanque de Siloé. Irmãos, o que o texto está dizendo é que tem que ter esforço da minha parte e da sua parte. Não adianta querer viver milagre sem se esforçar. Vamos precisar nos esforçarmos. Bispo, se esforçar mais do que eu estou me esforçando? Ô irmão,
Ô irmã, tu é cego? Quem é cego, levanta a mão. Então você não se esforçou mais do que esse cego. Esse tanque, chamado Siloé, em hebraico é Shiloar. O nome do tanque em hebraico é Shiloar. Em grego é apestálmenos. Apestálmenos, nome difícil de falar. O mais importante é o significado do tanque. Diga comigo, águas enviadas. O significado do tanque é águas enviadas. E se refere a Jesus, por quê? Porque Jesus é o enviado. Assim como os judeus rejeitavam as águas de Siloé, as águas enviadas, eles também rejeitaram a Jesus, o enviado de Deus. Mas eu acredito que aqui nessa noite eu estou pregando para um povo que abriu o coração para o enviado. Quem é o segundo? Eu sou o primeiro, que é o segundo. Amém? Então você vai ver Jesus passar e ele vai te ver. Aparentemente aquele cego e seus pais eram bastante conhecidos na comunidade por toda a narrativa e todos os problemas que foram gerados naquele sábado. Se você quiser ler o capítulo todo, do versículo 8 até o 41, vocês vão entender que gerou um bocado de problema por causa da cura daquele homem. Era um dia de sábado, quando Jesus curou aquele homem. Portanto, mais uma vez ele estava incomodando e deliberadamente desafiando os líderes religiosos. Isso está onde, bispo? Está no verso 14 do capítulo 9. Verso 14 do capítulo 9. Jesus curou aquele cego em um dia de sábado. Mas as autoridades da época se levantaram terrivelmente contra Jesus. Por quê? Porque eles entendiam que o sábado era o dia de adorar a Deus. Era o dia de ser separado para Deus. Mas Jesus entendia que o sábado era o dia também de praticar o bem. Era lícito praticar o bem em dia de sábado. Por isso Jesus, curando aquele homem, estava praticando o bem. Diga glória a Deus. Mas o que é que nós aprendemos nesta noite a respeito do sábado? Nós aprendemos que precisamos tirar um dia para Deus, semanalmente. Repita comigo, eu preciso aprender a tirar um dia para Deus. Diga, eu preciso aprender a tirar um dia para este dia ser consagrado ao meu Deus. Quando a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, naquela época, lá no início, lá em Gênesis, lá no início de tudo, não existiam esses nomes, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, não existiam esses nomes. Domingo, não existia. Isso aí é coisa que, com o passar dos anos, os homens criaram. Existia naquela época o quê? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, 7º dia. E o 7º dia era para quê? Para o descanso. Mais adiante se tornou o quê? O 7º dia? O dia de ser santificado ao Senhor, o dia de adorar a Deus. Bispo, eu não estou entendendo. O Senhor mudou de religião e agora o Senhor é adventista do 7º dia? Não. Eu estou dizendo que o dia que você separa para Deus é o seu sábado. O dia que você separa para Deus é o seu dia santificado. Qual é o dia da sua folga? Minha folga é segunda-feira. Pronto, reserva segunda-feira para Deus.
é o seu sétimo dia. Ah, não, a minha folga é na quarta-feira. O seu sétimo dia, o seu sábado, é na quarta-feira. Ah, não, a minha folga é no domingo, como a da maioria das pessoas. Então separe o domingo para Deus. Mas pelo amor de Deus, entenda que você precisa ter um dia dedicado ao seu Deus. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por favor, muita atenção aqui, ó. É difícil de aceitar, mas a verdade é que Deus tem seus propósitos específicos ao permitir que uma enfermidade venha sobre o seu povo. Neste caso mesmo, no caso do cego, foi para a glória do nome dele, pois depois o homem se converteu. Esse cego aqui, depois ele se converteu. Isso está onde, bispo? Capítulo 9, versículo 35, 36, 37 e 38. Foi por isso que lá no começo do capítulo, Jesus disse: não foi ele que pecou, não foi seus pais que pecaram, mas o que está acontecendo com ele é para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus já sabia, através daquele milagre feito por Jesus, que o Espírito Santo iria trabalhar no coração daquele homem, e aquele homem iria o quê? Se converter. E foi o que aconteceu. Mais adiante, aquele homem se converteu. Se Deus retirasse, preste atenção nisso aqui, ó. Se Deus retirasse logo nosso sofrimento sempre que pedíssemos, poderíamos segui-lo por conforto e por conveniência, e não por amor e devoção. Deus não quer que você siga Ele por conforto, não quer que você siga Ele por conveniência. Deus quer que você seja um adorador por amor e por devoção. Bispo, e como é que faz isso? Quem adora por amor e adora por devoção, adora em qualquer situação. Está com saúde, está adorando. Está sem saúde, está adorando. Tem comida na mesa, está adorando. Não tem, está adorando. Tem roupa nova, está adorando. Não tem, está adorando. Tem gás para fazer a comida, está adorando. Não tem, está adorando do mesmo jeito. Porque é muito fácil a gente cantar aquela canção que diz assim: se Deus fizer, se não fizer. Porque a música é bonita, né? Mas a gente precisa prestar atenção no que nós estamos cantando. Porque muitas vezes nós cantamos e falamos: se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, continua sendo Deus. Mas quando acontece na vida prática, a gente joga a toalha. E parece que esquecemos que Ele é Deus. Mas eu quero lhe dizer, na sua abundância, Ele é Deus. E na escassez, Ele continua sendo Deus. Se você entender isso, se você entender esse princípio, meu irmão, se prepare, porque Ele vai virar uma chave na escassez e você vai viver a abundância. Diga glória a Deus, aplaude o Senhor Jesus. E quanto à razão dos nossos padecimentos, Jesus tem o poder de ajudar-nos a lidar com todas as situações difíceis da vida. Mas precisamos amar e obedecê-lo de coração. Repita assim comigo, diga: Jesus. Não fale para alguém, para mim, diga assim, olhe para alguém e diga assim: Jesus tem a chave para virar a sua vida, mas você precisa amá-lo e obedecê-lo de coração. É isso que o texto vem nos ensinando. Não adianta querermos nessa noite chave para mudar a nossa história, se nós não entendermos esse princípio de amar Ele acima de todas as coisas, de obedecer a sua vontade. Porque o que vai criar, o que vai gerar
o que vai preparar uma ponte entre você e o seu milagre, é justamente o seu amor por Ele, a sua devoção e a sua obediência. Por quê, bispo? Porque o seu amor por Ele, a sua devoção, a sua obediência vai atrair a atenção dEle, vai chamar Ele para você, vai chamar Ele para a sua casa, vai atrair o coração dEle. A Bíblia diz que Ele não resiste a um coração quebrantado. Como está seu coração nessa noite? A Bíblia diz, esta palavra, eu li, está escrito, que Ele não resiste a um coração quebrantado, a um coração contrito. Como está seu coração nessa noite? Em vez de ficar fazendo perguntas para Deus, de por que você está passando por isso, ou por que você está passando por aquilo, ou então, o que eu fiz de errado, o que eu fiz para merecer isso? Aprenda a pedir a Deus para dar-lhe forças durante cada uma das provações da vida. Repita comigo, eu preciso de forças para aprender a passar pelas diversas provações da vida. Irmãos, é isso que nós precisamos. Nós precisamos de força em Deus para aprender a passar pelas diversas provações da vida, porque nós estamos na terra. E aqui na terra não tem como fugir das provações. As provações virão. Bispo, o senhor está me amaldiçoando? Não, eu estou parafraseando as palavras de Jesus. Ele disse, no mundo tereis. Não foi eu que disse, foi Ele quem disse. Está escrito, não tem como mudar. No mundo tereis. Mas Ele também disse assim, mas tenha bom ânimo. Olhe para alguém e diga, tenha bom ânimo. Eu não sei se você tem intimidade com essa pessoa, mas se você tiver, sacuda ele e diga assim, tenha bom ânimo. Se for homem, diga assim, tenha bom ânimo, homem. Se for mulher, diga assim, tenha bom ânimo, mulher. Oh, glória. Por quê? Por que que a orientação é não ficar perguntando para Deus, por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou passando por aquilo? O que eu fiz de errado? Não faça essa pergunta para Deus, não. Faça não. Não. Oh, escuta o conselho do pastor. Não faça essa pergunta para Deus, não. Aqui no livro de Malaquias tem um livro chamado o livro do Memorial de Deus. Bispo, o que é isso? O livro do Memorial de Deus é o livro onde está escrito tudo que nós fazemos, desde quando nós nascemos até o dia que a gente morre. É por isso que lá no livro de Apocalipse, João disse que viu 2 livros. Eu olhei e eu vi um livro e eu vi outro livro. Um livro é onde está o meu nome e o seu nome é o livro da vida. E o outro livro é o quê? É o livro do Memorial de Deus, onde estão todas as nossas ações aqui na terra. Então, pelo amor de Deus, não pergunta para Deus aonde eu errei. Não pergunte isso. Não pergunte para Deus o que eu fiz de errado. Eu não tenho coragem, irmãos. Deus é mais, está repreendido. Aqueles 5 anos, pastor Antônio, quando eu era rodoviário, lá na Águia Branca, que eu passei desviado, se eu for perguntar para Deus o que eu fiz de errado, eu estou perdido. Então, em vez de fazer esse tipo de pergunta para Deus, peça força, me ajude a suportar, me ajude a superar, passe comigo, segurando na minha mão nesse deserto, Senhor, não me desampare, chegue comigo até o outro lado do rio, até o outro lado do lago, amém, irmãos? Até porque a sensação que a gente tem é que a gente sai de uma prova e entra em outra, amém? Mas se Jesus está contigo, você é mais do que vencedor, amém?
em qualquer situação. Olhe para o seu passado aí. Não olhe. Lembre do seu passado. Quantas vezes você esteve na beira da morte, na beira do desespero, e você pensou que estava tudo acabado. Onde é que você está, rapaz? Ou você de pé aí, ou você de volta. Oh, meu Deus! Quantas vezes você estava lá naquele quarto? Lembra lá de 5 anos atrás? Lembra lá de 10 anos atrás? Lembra lá de 15 anos atrás? Quantas vezes? E talvez até de 1 ano atrás, né? Lembra lá quando você estava dentro daquele quarto, com a cabeça naquele travesseiro? Quem tinha quarto, quem tinha cama, quem tinha travesseiro, porque teve gente que nem cama tinha. Era no chão mesmo. E o desespero na porta, e a angústia no coração. Percebam isso de novo. Jesus usou saliva. Perceba isso aqui de novo. Jesus usou saliva em lugar de apenas usar uma palavra falada. Mas por que Jesus usou saliva de novo? No mundo antigo, acreditava-se que a saliva tivesse valor medicinal. E o que é que isso nos ensina nos dias de hoje? Deus pode curar diretamente, se Ele quiser, diga amém. Ou pode curar usando todos os tipos de meios indiretos, incluindo a medicina moderna também. Neste caso aqui que eu acabei de pregar, ele usou lodo, usou saliva. Mas nos dias de hoje, ele pode usar o que ele quiser usar. O importante é que no final você seja curado. O importante é que no final você receba o milagre. O importante é que no final você levante a mão e diga: eu só estou de pé porque Deus me levantou. Eu só estou de pé porque Deus me sustentou. Quem vai usar é Deus. A ferramenta eu não sei, mas o que eu sei é que Deus vai te ver. O que eu sei é que Deus vai operar na sua vida. E tudo o que você precisa é confiar nesta palavra. Fica de pé e aplauda o Senhor Jesus. Jesus passou por aquele homem e viu aquele homem. E nessa noite eu quero te convidar a dizer para ele, através dessa canção: olha para mim, Senhor. Olha para mim.